Senhor para mais um dia de crescimento espiritual através da nossa escola bíblica dominical, onde vamos aprender uma porção a mais da palavra de Deus, onde vamos nos edificar para crescermos espiritualmente. Oremos. Deus bondoso, Deus querido, é com muita alegria que nos encontramos aqui como corpo, igreja, nessa manhã na tua casa, para mais um momento de crescimento espiritual através do estudo da tua palavra. Somos gratos, como sempre, pela vida dos teus servos que têm vindo na escola dominical, são fiéis a isso, têm dedicado esse tempo para crescer, para se aperfeiçoar e para se colocar ao teu dispor para ser instrumentos na divulgação da tua palavra. Nós te agradecemos pela vida deles e pedimos que o Senhor os abençoe grandemente e que nessa manhã possamos ser alimentados pela tua palavra para nos moldarmos a ela e sermos servos fiéis. Te pedimos pela escola dominical, te pedimos pelo culto à noite, que tanto seja também um culto marcado pela tua presença. Nós, como fazemos todo domingo, apresentamos os nomes que estão nessa caixa, temos orado pela conversão deles, como sempre pedimos que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem uma mensagem através de um testemunho de vida, para que essas pessoas sejam impactadas e sejam transformadas pelo teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Kleber, Maiara, se quiser colocar os pequeninos, tem a classinha para eles lá, tá? Se vocês acharem melhor, se quiserem ficar aqui, fica à vontade, né? Deixa eles à vontade também, que criança nunca é bagunça, é alegria. Fica à vontade aí, certo? Gente, nós vamos iniciar uma nova disciplina, uma nova matéria. Fique à vontade, a gente vai projetar hoje aqui na tela, porque a apostila não ficou pronta, né? Eu tenho essa apostila e eu tinha perdido o meu original, mas graças a Deus a pessoa que faz as cópias das encadernações tinha lá e ele me passou. Essa semana ele vai me entregar minhas apostilas para que vocês tenham em mão. Nós vamos iniciar hoje nessa apostila essa disciplina caráter cristão. Vamos estudar um pouquinho sobre caráter cristão. E por que é importante essa disciplina caráter cristão? Muito se fala em santidade e a Bíblia realmente fala bastante em santidade, mas às vezes a gente não tem a concepção bem correta, bem precisa do que é santidade. Muitas pessoas acreditam que santidade diz respeito ao exercício de atividades cristãs, atividades religiosas. Muitas vezes a gente classifica as pessoas como pessoas que estão vivendo a santidade, que são santos, por uma função na igreja, por ele estar na igreja envolvido. Isso faz parte da santidade, mas isso em si só não é santidade. Alguns acreditam que santidade diz respeito a obter e a usar os dons espirituais. E também isso não é verdade. Haja vista, nós estudamos aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios e vimos que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas tinha sérios problemas. Então, a obtenção e o uso dos dons espirituais necessariamente não reflete uma vida de santidade nem maturidade cristã. Quando a gente pensa em santidade, está relacionado primariamente a caráter. As nossas atitudes falam mais alta do que a nossa voz. Para vocês terem uma ideia, surgiu um movimento depois da reforma da igreja que se caracterizou pelo nome de puritanos. Era um grupo de pessoas que estavam orando, começaram o movimento, né? A princípio eles não tinham essa ideia, mas depois surgiu o movimento. E eles, no meio dessa reforma, perceberam
o grau baixo de santidade que a igreja estava vivendo, e eles desejavam ter uma igreja santa. E eles começaram esse movimento de oração e ganharam o nome de puritanos. Eles tinham uma frase que eu gosto muito. Eles diziam o seguinte: o que tu és troveja tão alto que não consigo ouvir o que tu dizes. Vou repetir: o que tu és troveja tão alto que não consigo ouvir o que tu dizes. Ou seja, a nossa atitude fala mais alto do que a nossa voz. Não adianta a gente ter um discurso de santo, de cristão, mas lá fora vivemos uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida totalmente fora de comportamento daquilo que a gente prega. Então é preciso entender isso. Eu gosto quando a gente vai ler o livro de Atos. Lucas começa o livro de Atos de uma forma brilhante. Ele diz o seguinte: eu fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso leva a gente a duas vertentes. Ele fala que o ministério de Jesus aqui na terra foi só o começo, que ainda existia quando ele falou, né, algo ainda a ser continuado. E esse exercício ministerial de Jesus, ou essa segunda parte, seria através dos apóstolos. Essa é a primeira vertente. Agora, a segunda vertente que eu gosto, que ele fala assim: tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas deixa bem claro que o ensino de Jesus estava baseado na vida de Jesus, na atitude de Jesus. Então a gente precisa ter esse parâmetro para que a nossa vida não deponha contra o nosso ministério, a nossa fala, a nossa pregação. Não sei se vocês percebem, todo domingo de manhã a gente ora para aquela caixinha, e eu sempre faço questão de frisar, né? Para que essas pessoas sejam alcançadas primeiro pelo testemunho pessoal nosso que está próximo. E depois disso, essas pessoas serem impactadas, o Espírito Santo trabalha na questão do convencimento da conversão. Então, quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em caráter. Então, nós vamos trabalhar aqui, porque a gente tem percebido em algumas denominações que o caráter está muito baixo, né? E algumas denominações que ostentam o título de santidade, mas quando a gente vai ver a vida, para baixo, certo? Antigamente a gente ficava surpreso quando ouvia o noticiário de um cristão que pisou na bola. Hoje a gente às vezes não fica tão surpreso, porque parece que virou costume. Tem muita gente aí, né? Se você for a um presídio lá, você vai ver muitos lá que se dizem cristãos, pastores, mas que cometeram delitos e estão lá pagando por algo que fez. Mas a Bíblia não recomendou eles fazerem isso, mas deixaram de lado essa questão do caráter, certo? Eu gostaria que nós lêssemos Romanos 8, 28 a 30. Passa aí, Bia, a unidade 1, uma visão panorâmica do caráter. Uma visão panorâmica do caráter. Romanos 8, 28 a 30. Eu gosto desse texto. Nós temos aí dois novos integrantes da Escola Bíblica Dominical. O pastor Cleber apresenta ele para a nossa equipe, para eles, o casal ali, fica de pé. Bom dia a todos. É o Pedro, né? Esse é o Pedro, e essa é a namorada, está se transformando em noiva, né? Alexia. Alexia? É Alexia. Tá famosa, hein? Porque o pessoal fica assim: Alexia, aí você pedir alguma coisa, Alexia faz, né? Pedro e Alexia, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem à vontade, tá? Se vocês forem continuar frequentando a Escola Bíblica Dominicana, me dá um toque para eu já preparar a apostila para vocês também. Eu já pedi aqui para o camarada, mas aí eu acrescento 2 a mais para vocês, tá? E lembrando que a apostila a gente fornece gratuitamente, tá? Vocês não vão pagar nada. Romanos 8, 28 a 30, aqui na minha versão NVI, diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o
gosta disso, né? Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, veja o que ele vai dizer no 29 e no 31. Ele diz no 29: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha aí, gente. Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida, Ele tem um propósito. Nada acontece por acaso, Ele tem um propósito. E o propósito primário de Deus nessas coisas que acontecem, muitas vezes não são coisas boas, mas o propósito é formar o nosso caráter para que nós sejamos parecidos com Jesus. Que o texto diz aqui, ó, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus quer ter aqui na terra milhares e milhares de filhos parecidos com o seu primogênito Jesus. Continua aqui, né? Então, mais uma vez, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Veja, Deus fez a parte dele, para que a gente viva aqui mostrando Jesus Cristo. A parte de Deus é permitir que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E para isso Ele faz algo dentro de nós, está no finalzinho, ó. Justifica, glorifica, certo? Ó, que também chamou, justificou e glorificou. Primeiro nós somos justificados. Deus perdoa o nosso pecado e diz, olha, eu não estou aqui cobrando nada de vocês, mas vivam assim. E no futuro vocês serão glorificados. Porque hoje a gente ainda assim sente e vive com a presença do pecado rodando. Romanos 6 fala que o pecado não tem mais poder sobre nós, mas a presença do pecado ainda está para ele. Agora vai chegar o momento que nós seremos glorificados e já não vai ter presença do pecado. Mas para isso nós vivemos uma espécie de estágio. O Senhor vai permitindo circunstâncias na nossa vida para moldar o nosso caráter, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu li um livro uma vez, um livro de cunho missionário, e o autor do livro estava contando a história do missionário que foi pregar numa tribo indígena. E esse missionário começou a falar de Jesus, tal. Aí o chefe daquela tribo falou assim, esse que você está me contando aí, isso que você está falando, esse homem chama-se Jesus? Aí o missionário, sim. Olha, já esteve aqui há algum tempo atrás, só que o nome dele não era Jesus. E ele disse o nome do missionário. Olha, gente, que coisa bonita, né? O missionário que foi lá, fez tanta coisa, que quando o outro foi falar de Jesus, olha, isso é Jesus, esse é Jesus, ele já esteve aqui. Veja que o missionário mostrou Jesus através da vida dele. Isso é importante. E é isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos aí os Jesusinhos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 8 fala que houve uma grande perseguição e os discípulos e os convertidos foram dispersos. Mas eles foram falando de Jesus, Cristo. E quando chega na cidade de Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, ou seja, os pequenos cristos, ou os seguidores, ou os filhos de Cristo. E é isso que Deus espera de nós. Mas, dando sequência, o que é caráter cristão? Para nós entendermos o que é caráter cristão, primeiro precisamos entender o que é caráter, o que significa essa terminologia, ou esse substantivo caráter. Se você pegar o dicionário Aurélio, ele nos dá 13 definições de caráter, das quais a que mais se aplica a nós é, primeiro, caráter é o conjunto das qualidades, aí ele coloca entre parênteses, boas ou más. Por quê? A gente não fala, esse camarada é mau caráter, ou seja, o conjunto de virtude deles não é boa, é más. Então, conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo que determina a
conduta e a concepção moral. Por exemplo, um homem de caráter nobre. A gente vai ver na Bíblia que algumas pessoas eram classificadas assim. Uma delas, Barnabé. Então, com base nessa definição do dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, né, uma das definições que tem 13, então, com base nisso, poderíamos dizer que caráter cristão. O que é caráter cristão? É o conjunto das qualidades de Cristo que determinam a nossa conduta e atitudes. Vamos repetir, ó. Caráter é o conjunto das qualidades de Cristo que determinam a nossa conduta e atitudes. Isso a gente precisa memorizar e viver isso. Eu vou falar 3, vocês vão repetir. Dá para ler aí? Está dando para ler? Frisa bem aí. Aqui, ó. Está em negrito. Vamos lá. 1, 2, 3. O que é caráter? O conjunto das qualidades de Cristo que determina a nossa conduta e atitudes. Isso. Por que é bom a gente repetir? Porque a gente está vendo, a nossa visão tem cerca de 85% da percepção. E nós estamos, quando a gente fala, nós estamos ouvindo, mais 10%. Aí você tem a possibilidade de reter 95%. Então, o caráter cristão é o conjunto das qualidades de Cristo que determinam a nossa conduta e atitudes. Na realidade, muitas coisas determinam nossa conduta e atitudes. Isto pode nos levar a uma pergunta: o que determina a minha conduta e minhas atitudes? Até que ponto cada um dos seguintes itens determina a sua conduta? Isso é algo que você vai responder na sua apostila, né? Dê a si mesmo uma nota de 0 a 10 a cada item abaixo. Faz uma pausa aí e pensa nisso, né? Quanto mais isso determina, você vai elevando a máximo 10, mínimo 0, né? Aí nós temos aí. Você não tem a apostila para colocar, mas mentalmente faça esse exercício. As circunstâncias da vida, o quanto elas vão influenciar a formação do seu caráter, de 0 a 10. A atitude de meus colegas no trabalho ou na escola. A atitude do meu cônjuge, quem é casado aí. O cansaço ou o estado físico. As finanças. As opiniões e expectativas de outras pessoas. Aí está só outra, né? A atitude da minha igreja ou dos meus líderes espirituais e o caráter de Cristo. Eu listei aqui algumas coisas, né, uma lista de atitudes ou atividades que mais influenciam o nosso caráter, sem a gente perceber no dia a dia. E principalmente hoje, no crescimento, na nossa exposição nas mídias sociais, quando tem isso aqui, as opiniões e expectativas de outras pessoas. Porque às vezes nós estamos deixando de viver a nossa vida e viver a vida que a sociedade, que os influenciadores colocam, né? De vez em quando eu leio alguns memes, e um dos que eu vi, hoje nós temos os influencers, os influenciadores. O que esses caras fazem? E ganham, né? Influenciando as pessoas são influenciadas pela opinião deles. Mas quando a gente vai sondar o caráter, a vida dessas pessoas, isso nos coloca em dúvidas, né? E alguém já disse que os influencers existem por causa dos idiotas. Olha, muita gente seguindo, porque o outro fala não pensa. É algo que nos faz refletir. E eu gostaria que você fizesse esse exercício mental enquanto a gente vai fazer nosso recolhimento das ofertas. Hoje eu vou ficar devendo bala para vocês, tá, gente? Eu tive uma semana corrida aí no Conselho Tutelar, não deu para eu sair para comprar bala. Então, hoje vocês vão ofertar, eu vou pegar o dinheiro para comprar bala. Isso é brincadeira, né? Mas semana que vem, se Deus quiser, teremos bala. Se você gosta de doce, hoje à noite teremos bastante doce, porque hoje tivemos uma programação maravilhosa aqui, promovida pela
certo? Então, às vezes, as circunstâncias da vida vão nos moldando o caráter. Isso faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Nós vamos aprendendo com as dificuldades e até mesmo com as possibilidades a amadurecer algumas áreas. Às vezes a gente reclama